Então, em Provérbios 18, notamos alguns aspectos da verdadeira sabedoria. O que muitas vezes as pessoas, sem Deus, acham que é bom, certo, vantagem ou esperteza, pode ser contrário à verdadeira sabedoria. Provérbios 18, versículo 1 a 3, nós temos as atitudes contrárias à verdadeira sabedoria, daquelas pessoas que não estão nem um pouco preocupadas com a verdadeira sabedoria. Provérbios 18, versículo 1 a 3, diz que o solitário busca o seu próprio interesse. E insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Versículo 2: o insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu exterior. Versículo 3: vindo a perversidade, vem também o desprezo, e com a ignomínia a vergonha. Então note bem, Provérbios 18, 1 a 3, atitudes contrárias à verdadeira sabedoria. Então nós começamos notando os despreocupados com a verdadeira sabedoria. O solitário, no versículo 1, o insensato, no versículo 2, e o perverso. Então o primeiro, no versículo 1, é o tipo de pessoa que abandona seus amigos quando as ocasiões lhes são favoráveis, para gozar sozinho do que lhe acontecer, sem ter que repartir com ninguém aqueles momentos bons que ele estiver passando. Então o que está em vista neste provérbio é o afastamento proposital de uma pessoa egoísta. Então quando alguém desaparece do mapa, talvez seja porque ele esteja muito bem de situação e não nos queira por perto, né? O segundo aqui, despreocupado com a verdadeira sabedoria, é o insensato, do versículo 2. Então é o sujeito que não vai ouvir a verdade de bom grado, nunca. E ele só dará atenção a você, só dará atenção ao que você disser, se o que você disser confirmar os seus preconceitos e suposições, mesmo que seja errado. Então ele só dá atenção se você concordar com ele. Se você não está concordando muito com ele, então ele não vai te ouvir. Ele não quer aprender. É o tipo de pessoa que nunca ouve a verdade de bom grado e só dá atenção se você disser o que ele já acredita que seja. É o sujeito que não quer aprender porque acha o quê? Que já sabe. Acha que já está certo. E o terceiro aí que tem atitude contrária à sabedoria, a verdadeira sabedoria, é o perverso. É o homem que vai fundo no pecado. E aí quando ele está lá na lama do pecado, ele começa a desprezar tudo o que pudesse levá-lo de volta à sensatez. Esse tipo de escolha lhe tirará a estima e o respeito que os outros têm por ele, e enfim, ele terá uma vida desonrada por conta dessa atitude. Então qual que é a aplicação? A aplicação é simples. Os espertos para o mundo, os desinteressados e despreocupados com a verdadeira sabedoria, eles têm uma marca. E a marca é: preocupam-se apenas consigo mesmos. O resto simplesmente não levarão em consideração, né? Amém? Então,
Agora, versículos 4 a 8. A verdadeira sabedoria atenta para o duplo efeito no uso da comunicação. Versículo 4 a 8 diz assim: águas profundas são as palavras da boca do homem, e a fonte da sabedoria, ribeiros transbordantes. Não é bom ser parcial com o perverso, para torcer o direito contra os justos. Os lábios do insensato entram na contenda, e por açoites brada a sua boca. A boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. As palavras do maldizente são doces bocados, que descem para o mais interior do ventre. Versículo 13, complementando: responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Versículo 20 e 21, complementando ainda mais: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza comerá do seu fruto. Está vendo? Então a verdadeira sabedoria atenta para o duplo efeito no uso da comunicação. Ainda não aprendemos a ter uma linguagem sábia. Deus sabe que se nós dominarmos a língua, muita coisa irá mudar e o bem prevalecerá. Amém? Amém. Então, como é a nossa boca? Águas profundas ou ribeiros transbordantes? Matamos a sede das pessoas ou matamos as pessoas sedentas? Então, que nossos lábios sejam uma fonte da verdadeira sabedoria. Amém? O lábio da sabedoria é sempre imparcial, que jamais torcerá a justiça contra quem quer que seja. Mas o lábio do insensato, o lábio insensato, este não demora em entrar em contenda. Gosta mesmo é de discutir. O lábio do insensato gosta mesmo de discutir, entrar na briga. E ele gosta tanto de discutir até se cansar, ou até alguém lhe agredir para que ele pare de falar. Pessoa é assim. Só para quando a sua boca brada por açoites. Então, o que o displicente com as palavras não sabem ou não percebem é que o que eles dizem pode estar o quê? Arruinando quem? A sua própria vida. Arruinando a si mesmo. Em vez de arruinar o outro contra quem ele brada, arruina a si próprio. Está arruinando a sua própria carreira. É uma cilada, uma armadilha para si mesmo. A própria pessoa que tem o lábio insensato, como águas profundas. Então note bem, quem causa amargura, amargurado será. A pessoa que ofende, no final, quem fica amargurado é ela. Não se alivia, muito pelo contrário, alimenta o ódio, o rancor e a mágoa. Então quem causa amargura, amargurado será. As palavras são ou não são águas profundas? Quando vem essa linguagem na Bíblia, águas profundas, quer dizer águas capazes de afogar uma pessoa. Águas escuras. Águas de onde a pessoa não pode sair. Então as palavras são ou não são águas profundas? As do insensato, sim. É por isso que não devemos falar como os tolos. Amém? E o verso 8 aí nos adverte contra o perigo
de nos envolvermos com as águas profundas das palavras de quem não é sincero com seus comentários. Certamente você já ouviu alguns comentários sobre mim e não eram positivos. Certamente eu já ouvi alguns comentários sobre você e não era positivo. Mas às vezes o que acontece com o ser humano? Gosta de saber demais da vida alheia, não é? E por isso o versículo 8 nos adverte contra esse perigo de nós então acabarmos nos deixando levar, né, pelos comentários de pessoas insinceras, por aquelas pessoas que querem saber e falar demais. Então sejamos honestos, que infelizmente às vezes nós temos um interesse a mais pela vida alheia, né? E como todo ser humano, talvez um dia nós também já gostamos de saber, de comentar e de julgar a vida dos outros, né? Infelizmente nós somos frutos do meio, mas graças a Deus, de casa em casa, nós não temos experimentado, né, um ambiente assim. Mas o alerta dos provérbios é que nós precisamos parar de querer saber demais. Eu preciso saber da vida do Henrique, tudo, cada detalhe, cada coisa do passado, do que ele sabe. Não, eu preciso saber da vida do Henrique o suficiente para eu poder ajudar. Nada mais que isso. Amém, Daniel? Amém. Então não vamos querer saber demais, né, da vida das pessoas. Amém, irmãos? E o versículo 13 aí dá uma dica sobre o que devemos fazer antes de sair falando da vida dos outros ou sobre qualquer assunto. Ouvir bem primeiro e com muita atenção, para só então depois de ouvir bem, ouvir primeiro, saber de fato se entendeu o que ouviu, né? Para só então não passar a vergonha de sermos considerados estúpidos, né? Porque responder antes de ouvir é vergonhoso, né? Quando alguém está conversando com o outro, às vezes não fala assim, espere aí. Quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Por quê? Porque a outra pessoa está querendo responder antes de ouvir, né? Mas na igreja nós não podemos usar esse método, né? Nós temos que ser ter bem bastante compaixão uns dos outros. Então, a morte, águas profundas e a vida, ribeiros transbordantes, estão no poder da língua. Grave isso em sua Bíblia, grave isso em sua mente e em seus lábios. A morte e a vida estão no poder da língua. Águas profundas ou ribeiros transbordantes. Espalhe isto para os outros ao seu redor. Sua língua tem o quê? Sua língua tem poder. Tem poder. Então, como você está usando o seu poder no dia a dia? Para matar ou para dar vida? Então a nossa língua está ligada diretamente ao nosso coração. Já viu que a língua desce assim? Ela vai parar aqui, no coração, né? Então a nossa língua está ligada diretamente ao nosso coração e o nosso coração está ligado à nossa língua. O que você fala alimenta o seu espírito, e o seu espírito se manifesta por seus lábios. Lembra, Jesus Cristo disse: a boca fala do que está cheio o coração, e de cada palavra frívola dará o homem conta no dia do juízo. Está vendo? Então, tudo de bom e de ruim se processa e se transmite através das palavras que falamos e ouvimos. E eu espero que estejamos comendo muitos bons frutos. Amém? Amém. Então a aplicação é que só palavras boas enchem nossos corações e tem os nossos lábios unicamente o poder da
da vida. Amém? Muito bem. Então, Provérbios 18, 9 a 12. A verdadeira sabedoria considera qual seja sua fortaleza e alicerce para a vida. Quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Os bens do rico lhe são cidade forte e, segundo imagina, uma alta muralha. Antes da ruína, gaba seu coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Então a verdadeira sabedoria considera qual seja a sua fortaleza e alicerce para a vida. No mundo grego-romano, mas dizendo no mundo grego, o sábio é alguém que senta e pensa. Na palavra de Deus, o sábio é qualquer pessoa que vive o seu dia a dia com atitudes corretas. Então o sábio é alguém que não desperdiça seus esforços no trabalho e não afrouxa as mãos no que se compromete a fazer. Amém? Versículo 9. Então ele é firme e forte. Por quê? Porque ele tem o Senhor como a sua muralha, a sua torre, a sua fortaleza, o seu alicerce firme. Então o nome do Senhor é Yahvé. Javé, o grande eu sou. Como você conseguiu entrar? Tá bom, não? Meu lado. Vou dar uma coca da chave para você, mais fácil. Muito bem. Nosso Deus é um Deus que abre portas. Então nós estamos aqui em Provérbios capítulo 18, mais precisamente no versículo 10, falando que torre forte é o nome do Senhor e o justo se acolhe nesse nome, amém? E está seguro. Então o nome do Senhor é Yahvé, o grande eu sou, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, o que cumpre as suas promessas, né? Fecha a porta. Muito bem. Então o justo corre para ele e se esconde da calamidade. E está seguro ou não? Está seguro. Amém? Em Deus nós estamos seguros. Deus cumpre o seu pacto. Nós precisamos cumprir o nosso pacto com Ele. E aí estaremos muito mais seguros. O rico, porém, em vez de confiar em Deus, ele imagina que seus bens são a sua fortaleza. Mas este será quebrantado depois de achar que chegou no ápice. E se ele voltar a se humilhar, ele poderá ser honrado novamente. Amém? É assim que Deus trata o homem. Então a aplicação é que a verdadeira sabedoria não constrói em alicerces fracos para a vida e nem se refugia em coisas materiais. Amém? Isso faz com que o seu tempo e os seus esforços jamais sejam gastos em vão. Amém? Então, versículo 14 e 15. O verdadeiro sábio também ajuda a si próprio. Versículo 14 e 15 diz o seguinte: o espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? O coração do sábio adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios procura o saber. Então o verdadeiro sábio, graça, também ajuda a si próprio.
A sua consciência é o seu primeiro conselheiro. O sábio escolhe manter firme o seu ânimo, mesmo na sua doença, mesmo na sua tribulação, mesmo na sua dificuldade. Amém? Ele resolve que ele vai tentar, que ele vai lutar, que ele não vai desistir antes do tempo. Agora, uma pessoa desanimada, quem pode ajudar? Quem pode ajudar uma pessoa que já desistiu? Que já abateu-se? Que já disse para si mesmo que não há esperança, que não há jeito, que ela não muda mesmo, que essa situação não vai para frente? Quem pode ajudar? Ninguém. Fica difícil. Por melhor que seja um conselheiro, um psicólogo, um método, dificilmente nós vamos suportar, dar o suporte para alguém que já a si mesmo se abateu interiormente. O sábio ajuda a si próprio, amém? A sua consciência é o seu primeiro conselheiro. Ele decide manter firme o seu ânimo, mesmo na debilidade, na tribulação, na dificuldade, para sair daquilo. Mas a pessoa que abate-se, a pessoa que desanima fácil, a pessoa que desiste antes da hora, a pessoa desanimada, quem pode ajudar? Quem? Fica difícil ajudar, né? Mas nós temos que tentar. Então o sábio busca o conhecimento. Ele busca o conhecimento de tal forma que ele adquire o conhecimento. Os homens vão se perder, mas nunca a culpa vai ser de Deus, porque ele colocou o conhecimento à disposição. O que o sábio faz? Ele, com seus ouvidos, procura o saber. Ele vai atrás do conhecimento. Então o sábio busca com afinco o aprendizado. Amém? Então, o sábio é automotivado. Amém? O sábio, ele tem motor próprio. Ele sabe o risco de se abater, né? Ou de não procurar pelo conhecimento. Existe algum risco de não procurar pelo conhecimento? Ficar estúpido a vida inteira, né? Especialmente o conhecimento de Deus. Então, o verdadeiro sábio ajuda a si mesmo. Amém? Versículo 16 a 19, Provérbios 18, 16 e 19. O verdadeiro sábio avalia as dificuldades entre as pessoas. Versículo 16 a 19. O presente que o homem faz alarga-lhe o caminho e leva-o perante os grandes. O que começa o pleito parece justo, até que vem o outro e o examina. Pelo lançar da sorte, cessam os pleitos e se decide a causa entre os poderosos. O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. Então o verdadeiro sábio avalia as dificuldades entre as pessoas. Então, agora o versículo 16 começa falando da pessoa que sabe fazer uso de presentes, que sabe fazer uso de favores, que sabe fazer uso positivo do que tem à mão para agradar outras pessoas, e isso vai abrindo para ela portas, vai levando ela um pouquinho mais longe nos seus contatos, nos seus relacionamentos, né? E o versículo 17 fala de alguém que julga a princípio algo, né, e ele acha que aquilo está certo. Qualquer situação, qualquer questão sobre si ou sobre os outros, quem avalia primeiro uma questão acha que está certo. Mas é sempre necessário, não é, Paulo? Sempre necessário uma segunda opinião, não é? Então note bem, quem julga a princípio pensa estar certo, mas a segunda opinião se faz necessária para confirmar
né, aquela avaliação inicial. Amém? Então é isso. Então, né, para que uma pessoa não ache que está certo e no final tudo dê errado, ela pode pensar e depois ela pode procurar alguém para examinar com ela se realmente aquilo é o caminho, se realmente aquilo é certo, né? Bem, e aí o versículo 18, né, está falando sobre quando uma demanda era difícil. Naquele tempo antigo usava-se o lançar em sortes, né? E até os poderosos se acalmavam depois daquela decisão aparecer. Então era uma maneira de julgar uma questão quando ninguém estava em acordo. Se discutia, então iam para sortes, para ver então, para aquilo não criar uma contenda maior. Então, ou seja, era um parâmetro cultural que todos aceitavam, né? É como hoje nós temos, né, os tribunais modernos usam parâmetros, né, os mesmos parâmetros para casos análogos, né? Dessa forma julga daquilo e todo mundo então chega mais ou menos num acordo, né? Às vezes uma questão, né, para esse caso a multa estipulada é tal, então ninguém vai discutir porque é aquela decisão já pré-estabelecida. Então, enfim, então é isso que está dizendo. Uma coisa que pode estar em aplicação para nós é que não existe assuntos em aberto. Todos os assuntos precisam se chegar numa decisão. Amém? Ainda que seja difícil, né? Muito bem. O versículo 19, note bem este versículo, é interessante.